Gente, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vamos dar continuidade na leitura da Bíblia, hoje no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ler 13, 14 e 15. É isso, 13, 14 e 15, tá bom? Antes, a gente vai orar. E eu quero pedir para vocês para orarem também por um menininho. O nome dele é Pedro e ele tá com meningite e vamos orar por ele, pela saúde dele. É isso que eu peço para vocês, gente. Ajude-nos na oração. Vamos abaixar nossas cabeças, fechar os nossos olhos e vamos clamar ao nosso Pai. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para pedir ao Senhor perdão por tudo que fizemos de errado, Senhor. Que o Senhor perdoa, Senhor, até aqueles pecados que a gente não se lembra que fez, Senhor. Que o Senhor possa nos perdoar. E te agradeço por poder estar aqui mais uma vez e ler o Teu livro sagrado. Também te agradeço, Senhor. Te dou muitas graças, Senhor, pelo alimento que o Senhor nos dá, pela proteção e pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo. Peço a Ti também, Pai, que abençoe e proteja cada irmão da IBJ e pastores. E também de todos os irmãos e pastores do mundo todo. Que o Senhor proteja cada um. E peço também pelos missionários, que o Senhor abençoe, ajude eles, que sustenta, Senhor, para que eles possam, Senhor, ter força, coragem, continuar a levar a palavra do Senhor. E quero pedir ao Senhor pela vida do Pedro, um pequeno menino que está com meningite, Senhor. O Senhor sabe quem é. E nós estamos orando e pedindo, Senhor, a Ti, para que o Senhor intervenha, Pai. Cuide dele, Pai. Olhe por ele, onde ele estiver, lá no hospital, Senhor. Se for do Teu agrado, Senhor, que o Senhor possa dar a cura para ele. E que ele fique bonzinho, que ele possa sair do hospital, Senhor, sem nenhuma sequela, que ele fique bem, que o Senhor possa tirar ele, porque sabemos, Senhor, que só o Senhor pode tudo. Nós não podemos nada, mas nós esperamos e confiamos em Ti, Senhor, porque o Senhor é misericordioso e bondoso e nos ama e deu a sua vida por nós, Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, vamos lá, gente. Capítulo 13. Na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, e Saulo. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Então eles jejuaram e oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram na sua missão. Em Chipre, Barnabé e Saulo, tendo sido enviados pelo Espírito Santo, foram até a cidade de Seleucia e dali embarcaram para a ilha de Chipre. Quando chegaram à cidade de Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas. E eles tinham João Marcos,
para ajudá-los no trabalho missionário. Eles atravessaram toda a ilha, chegando até a cidade de Pafos. Ali encontraram um judeu que era mágico e falso profeta, chamado Bar-Jesus. Ele era amigo de Sérgio Paulo, o governador da ilha, que era um homem muito inteligente. O governador mandou chamar Barnabé e Saulo, pois queria ouvir a palavra de Deus. Mas o mágico Elimas, este é o nome dele em grego, era contra os apóstolos. Ele não queria que o governador aceitasse a fé cristã. Então Saulo, também conhecido como Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo o que é bom, homem mau e mentiroso, por que é que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? Agora escute, o Senhor vai castigá-lo. Você ficará cego e não verá a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, Elimas sentiu uma nuvem escura cobrir os seus olhos e ele começou a se virar para todos os lados, procurando alguém que guiasse pela mão. Quando o governador... Deixa eu só ver aqui se eu esqueci alguma palavra, gente. Minha maluquinha. Não tá certo. Procurando alguém que o guiasse pela mão. Quando o governador viu isso, creu e ficou muito admirado com os ensinamentos a respeito do Senhor Jesus. Em Antioquia da Pisídia, Paulo e os seus companheiros navegaram da cidade de Pafos até Perge, uma cidade da província da Panfilha, Porém, João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Eles continuaram a viagem indo de Perge até a cidade de Antioquia, no distrito da Pisídia. No sábado entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei de Moisés e dos livros dos profetas, os chefes das sinagogas mandaram dizer a eles: Irmãos, se vocês têm alguma coisa para animar o povo, podem falar agora. Então Paulo se levantou, fez um sinal com a mão, pedindo silêncio, e começou a dizer: Homens de Israel e todos vocês não judeus que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos antepassados quando moravam na terra do Egito e fez deles um grande povo. Ele os tirou de lá com grande poder e no deserto aguentou aquela gente durante 40 anos. Ele destruiu 7 povos na terra de Canaã, e o povo de Israel se tornou dono das terras deles. Tudo isso levou uns 450 anos. Depois disso, Deus lhe deu juízes até o tempo de Samuel. Quando o povo pediu um rei, ele lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, para ser rei deles durante 40 anos. Depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como rei e disse isto a respeito dele: Encontrei em Davi, filho de Jessé,
o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo. Um dos descendentes de Davi foi Jesus, a quem Deus pôs como Salvador de Israel. Como havia prometido antes da vinda de Jesus, João Batista anunciou a sua mensagem a todo o povo de Israel, dizendo que eles deviam se arrepender e ser batizados. Mas quando João estava terminando a sua missão, disse ao povo: quem é que vocês pensam que eu sou? Eu não sou aquele que vocês estão esperando, mas escutem, ele vem depois de mim. Porém, eu não mereço a honra de tirar a sandália dos pés dele. Paulo continuou: meus irmãos, descendente de Abraão e também vocês, não judeus que temem a Deus, escutem essa mensagem de salvação. Foi mandada para todos nós. De fato, os moradores de Jerusalém e os seus líderes não entenderam que Jesus é o Salvador e também não compreenderam as palavras dos livros dos profetas, que são lidos todos os sábados. Mesmo assim, ao condenarem Jesus, eles estavam cumprindo essa profecia. Cumprindo essas profecias. E embora não encontrassem nenhuma razão para condená-lo à morte, pediram a Pilatos que mandasse matá-lo. Depois de fazerem tudo o que as Escrituras Sagradas falam a respeito dele, eles o tiraram da cruz e o puseram num túmulo, mas Deus o ressuscitou. E durante muitos dias, ele apareceu às pessoas que o tinham acompanhado da Galiléia até Jerusalém. Agora, essas pessoas são testemunhas que falam a respeito do Senhor ao povo de Israel. E nós estamos aqui para trazer o Evangelho a vocês. Deus fez agora para nós o que havia prometido aos nossos antepassados. Ele ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo número 2. Você é o meu filho. Hoje eu me tornei o seu pai. E foi isso o que Deus disse a respeito da ressurreição de Jesus, afirmando que ele nunca seria destruído pela morte. Eu vou dar a vocês as bênçãos sagradas e certas que prometi a Davi. E em outra parte das Escrituras, lemos também: tu não deixarás que o teu dedicado servo apodreça na sepultura. E Paulo disse ainda: na verdade, Davi, no seu tempo, cumpriu os planos de Deus. Depois morreu, foi sepultado ao lado dos seus antepassados e apodreceu na sepultura. Mas isso não aconteceu com aquele que Deus ressuscitou. Meus irmãos, todos vocês precisam saber com certeza que é por meio de Jesus que a mensagem do perdão de pecados é anunciada a vocês. Precisam saber também que quem crê é libertado de todos os pecados dos quais a lei de Moisés não pôde livrar. Portanto, tenham cuidado para que não aconteça o que os profetas disseram. Prestem atenção. Vocês que zombam de Deus, fiquem espantados e morram. Pois o que vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém explicasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da reunião, as pessoas pediram com insistência que eles voltassem no sábado seguinte, a fim de
falarem sobre o mesmo assunto. Depois da reunião, muitos judeus e outras pessoas convertidas ao judaísmo acompanharam Paulo e Barnabé, que falavam com eles e animavam todos para que continuassem firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase todos os moradores da cidade foram ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram aquela multidão, ficaram com muita inveja. Então começaram a dizer o contrário do que Paulo dizia e o insultaram. Porém, Paulo e Barnabé falaram com mais coragem ainda. Eles disseram: era necessário que a palavra de Deus fosse anunciada primeiro a vocês, que são judeus. Mas como vocês não querem aceitá-la e acham que não merecem receber a vida eterna, então agora nós vamos anunciar a palavra aos não-judeus. Pois esta é a ordem que o Senhor Deus deu a nós, o seu povo. A inveja é terrível, né? Deus tem misericórdia, né? Que nunca deixa a gente com inveja de ninguém. Eu coloquei você como luz para os outros povos, a fim de que você leve a salvação ao mundo inteiro. Quando os não-judeus ouviram isso, ficaram muito alegres e começaram a dizer que a palavra do Senhor era boa, e creram todos os que tinham sido escolhidos para ter a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região, mas os judeus atiçaram as mulheres não judias da alta sociedade convertida ao judaísmo e também os homens mais importantes da cidade, e começaram a perseguir Paulo e Barnabé, e os expulsaram daquela região. Então os apóstolos sacudiram a poeira das suas sandálias em sinal de protesto contra eles, e foram para a cidade de Icônio, e os cristãos de Antioquia continuaram muito alegres e cheios do Espírito Santo. Se você tem um encontro com o Senhor, não tem como você ficar infeliz. Por mais que você sofra com essa vida aqui, ela é terrível, né? Ela judia da gente por causa do pecado, né? Mas quando você tem o Senhor Jesus, a sua vida muda muito. Então vamos ao 14. Em Icônio. A mesma coisa aconteceu na cidade de Icônio. Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e falaram de tal maneira que muitos judeus e não-judeus creram. Mas os judeus que não creram atiçaram os não-judeus contra os cristãos. Os apóstolos ficaram muito tempo em Icônio, falando com coragem a respeito do Senhor Jesus, e o Senhor mostrava que a mensagem deles sobre a sua graça era verdadeira, pois ele dava a eles o poder de fazer milagres e maravilhas. Os moradores da cidade estavam divididos. Alguns apoiavam os judeus e outros eram a favor dos apóstolos. Então, os não-judeus e os judeus, juntos com os seus chefes, resolveram maltratar os apóstolos e matá-los a pedradas. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidade do distrito da Licaônia, e para as regiões vizinhas, e ali anunciaram o evangelho.
Agora, em Listra e Derbe. Na cidade de Listra havia um homem que estava sempre sentado, porque era aleijado dos pés. Ele havia nascido aleijado e nunca tinha andado. Esse homem ouviu as palavras de Paulo e Paulo viu que ele cria que podia ser curado. Então olhou firmemente para ele e disse em voz alta: levante-se e fique de pé. O homem pulou de pé e começou a andar. Quando o povo viu o que Paulo havia feito, começou a gritar na sua própria língua: os deuses tomaram a forma de homem e desceram até nós. Acreditando nos deuses, achando que foi os deuses, né? Eles deram o nome de Júpiter a Barnabé e o de Mercúrio a Paulo, porque era Paulo quem falava. O templo de Júpiter ficava na entrada da cidade e o sacerdote desse deus trouxe bois e coroas de flores para o portão da cidade. Ele e o povo queriam matar os animais numa cerimônia religiosa e oferecê-los em sacrifício a Barnabé e Paulo. Quando os dois apóstolos souberam disso, rasgaram as suas roupas, correram para o meio da multidão e gritaram: amigos, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos apenas seres humanos, como vocês. Estamos aqui anunciando o evangelho a vocês, para que abandonem essas coisas que não servem para nada. Convertam-se ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que existe neles. No passado, Deus deixou que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, mas Deus sempre mostra quem Ele é por meio das coisas boas que faz. É Ele quem manda as chuvas do céu e as colheitas no tempo certo. É Ele quem dá também alimento para vocês e enche o coração de vocês de alegria. Mesmo depois de terem dito isso, os apóstolos tiveram muita dificuldade para evitar que o povo matasse os animais em sacrifício a eles. Alguns judeus que tinham vindo das cidades de Antioquia e de Icônio conseguiram o apoio da multidão. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, porque pensavam que ele tinha morrido. Mas quando os cristãos se ajuntaram em volta dele, ele se levantou e entrou na cidade de novo. E no dia seguinte, Paulo e Barnabé partiram para a cidade de Derbe, a volta para Antioquia da Síria. Paulo e Barnabé anunciaram o evangelho em Derbe e muitos moradores daquela cidade se tornaram seguidores de Jesus. Depois voltaram para as cidades de Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. Eles animavam os cristãos e lhes davam coragem para ficarem firmes na fé. E também ensinavam que era preciso passar por muito sofrimento para poder entrar no reino de Deus. Em cada igreja, os apóstolos escolhiam presbíteros. Eles oravam, jejuavam e entregavam os presbíteros à proteção do Senhor, em que eles haviam crido. Então Paulo e Barnabé atravessaram o distrito da Pisídia e chegaram até a província da Panfilha. Anunciaram a palavra em Perge e depois foram para o porto
de Atalha. Dali foram de navio para Antioquia da Síria, onde eles haviam sido entregues aos cuidados de Deus para o trabalho que agora estavam terminando. Quando chegaram lá, reuniram as pessoas da igreja e contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles. E contaram como ele tinha aberto caminho para que os não-judeus também crescem. E ficaram muito tempo ali com os seguidores de Jesus. Agora uma reunião em Jerusalém. Vamos para o 15, tá? Alguns homens foram da região da Judéia para a cidade de Antioquia e começaram a ensinar aos irmãos que eles não poderiam ser salvos se não fossem circuncidados, como manda a lei de Moisés. Paulo e Barnabé não concordaram e tiveram uma discussão muito forte com eles a respeito disso. Aí foi resolvido que Paulo e Barnabé e mais alguns irmãos fossem para Jerusalém a fim de estudar esse assunto com os apóstolos e presbíteros da igreja. Então a igreja de Antioquia mandou que eles fossem. Eles passaram pelas regiões da Fenícia e da Samaria, contando como os não-judeus estavam se convertendo a Deus. E todos os irmãos ficaram muito alegres com essa notícia. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e lhe contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que também haviam crido, se levantaram e disseram: os não-judeus têm de ser circuncidados e têm de obedecer à lei de Moisés. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para estudar o assunto. Depois de muita discussão, Pedro se levantou e disse: só vou tomar um pouco de água e a gente continua, tá? Vai lendo e a garganta fica seca. Vamos continuar. Meus irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para anunciar o evangelho aos não-judeus, a fim de que eles pudessem ouvir e crer. E Deus, que conhece o coração de todos, mostrou que aceita os não-judeus, pois deu o Espírito Santo também a eles, assim como tinha dado a nós. Deus não fez nenhuma diferença entre nós e eles. Ele perdoou os pecados deles porque eles creram. Então, por que é que vocês estão querendo pôr Deus à prova, colocando uma carga nas costas dos que agora estão crendo? E essa carga, nem nós, nem os nossos antepassados podemos carregar. A pessoa se converte, né? Logo no começo. E aí acontece uma coisa dessa, a pessoa pode abandonar, né? Então, é complicado, né? E essa carga nem nós, nem os nossos antepassados podemos carregar. Pelo contrário, por meio da graça do Senhor Jesus, nós, judeus, cremos e somos salvos do mesmo modo que os não-judeus. Graças ao Senhor, né?
Nós não somos judeus, somos salvos agora pelo Senhor Jesus, né? Então todos os que estavam ali ficaram calados e escutaram Barnabé e Paulo contarem todos os milagres e maravilhas que Deus tinha feito por meio deles, entre os não-judeus. Quando eles terminaram de falar, Tiago disse: Meus irmãos, escutem. Simão acabou de explicar como Deus primeiro mostrou seu cuidado pelos não-judeus, escolhendo do meio deles um povo que seria dele. As palavras dos profetas estão bem de acordo com isso, pois as escrituras sagradas dizem: Depois disso eu voltarei, diz o Senhor, e construirei de novo o reino de Davi, que é como uma casa que caiu. Juntarei de novo os pedaços dela e tornarei a levantá-la. Assim, todas as outras pessoas, todos os outros povos que eu chamei para serem meus, vão procurar conhecer o Senhor. Assim diz o Senhor, que anunciou essas coisas desde os tempos antigos. E Tiago continuou: A minha opinião é esta. Eu acho que não devemos atrapalhar os não-judeus que estão se convertendo a Deus. Penso que devemos escrever a eles uma carta dizendo que não comam a carne de animais que foram oferecidos em sacrifícios aos ídolos, que não pratiquem moralidade sexual, que não comam a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado, e que não comam sangue, pois desde os tempos antigos a lei de Moisés tem sido lida todos os sábados nas sinagogas, e as suas palavras são anunciadas em todas as cidades. A carta para os não-judeus. Então os apóstolos e os presbíteros, com o apoio de toda a igreja, resolveram escolher entre eles alguns homens e mandá-lo para Antioquia, com Paulo e Barnabé. Os escolhidos foram Judas, chamado Barsabás, e Silas. Esses dois homens eram muito respeitados pelos membros da igreja, e mandaram por eles a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os presbíteros, irmãos de vocês, mandamos saudações aos nossos irmãos não-judeus que vivem em Antioquia e na província da Síria e na região da Cilícia. Soubemos que alguns do nosso grupo foram até aí e disseram coisas que criaram problema para vocês. Porém, não foi com nossa autorização que eles fizeram isso. Portanto, nós todos resolvemos, sem nenhum voto contra, escolher alguns homens e mandá-los a vocês. Eles vão com os nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, que têm arriscado a sua vida a serviço do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos enviando, então, Judas e Silas para falarem pessoalmente com vocês sobre essas coisas que estamos escrevendo. Me perdi aqui, gente. Só um minutinho, tá? Me achar. Vou voltar aqui no versículo 26, tá?
irmãos, nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, que têm arriscado a sua vida a serviço do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos enviando, então, Judas e Silas para falarem pessoalmente com você sobre essas coisas que estamos escrevendo, porque o Espírito Santo e nós mesmos resolvemos não pôr nenhuma carga sobre vocês, a não ser estas proibições que são de fato necessárias. Não comam a carne de nenhum animal que tenha sido oferecido em sacrifício aos ídolos. Não comam o sangue nem a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado. E não pratiquem imoralidade sexual. Vocês agirão muito bem se não fizerem essas coisas. Saúde a todos. Então mandaram que os 4 partissem e eles foram para Antioquia. Lá reuniram os cristãos e entregaram a carta. Quando eles a leram, ficaram muito alegres com as palavras de ânimos que havia nela. Judas e Silas, que eram profetas, falaram muito com os irmãos, dando-lhes assim ânimo e força. Eles passaram algum tempo ali e depois os irmãos, fazendo votos de boa viagem, os mandaram de volta para aqueles que os tinham enviado. Porém, Silas achou melhor ficar ali. Mas Paulo e Barnabé ficaram algum tempo em Antioquia. Eles e muitos outros cristãos ensinavam e anunciavam a palavra do Senhor. Aí vem a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo e Barnabé se separam. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades, onde já anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver se eles estão bem. Barnabé queria levar João Marcos, porém Paulo não queria, pois Marcos não tinha ficado com eles até o fim da primeira viagem missionária, mas os havia deixado na província da Panfilha. Por isso, eles tiveram uma discussão tão forte que se separaram. Barnabé levou João Marcos consigo e embarcou para a ilha de Chipre, enquanto que Paulo escolheu Silas e seguiu viagem. Depois que os irmãos o entregaram aos cuidados do Senhor, e Paulo atravessou a província da Síria e a região da Cilícia, dando força às igrejas. Obrigado, meu Deus, por mais essa leitura. Obrigado, Senhor, por estar conosco, nos ajudando, Senhor. Peço ao Senhor que abençoe e proteja cada um de nós. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.